Ei, gente, boa noite para todos vocês. Um tiquinho atrasado, 6 minutos atrasadinha, mas foi por um bom motivo. Eu tava dando uma aula aqui agora, mas chegando para fazer uma live bem linda, né? Uma live de oração aqui nessa terça-feira, cumprindo o nosso compromisso com muita alegria, né? Dando glória a Deus e graças a Deus pela nossa vida, né? Pela nossa oportunidade de viver mais um dia. A gente não pode deixar de, mesmo em meio a tempos tão delicados, de agradecer, né? Temos motivos diários para agradecer. Mesmo quando tudo parece bagunçado, há motivos para agradecer. Obrigada a todos vocês que estão chegando. O nosso encontro de hoje vai falar sobre relacionamentos. Com uma resposta de oração, é o que eu sempre falo, não existe oração sem resposta, gente. Tudo que a gente entrega para Deus em oração, Ele dá um jeito e uma forma de responder a gente. Eu vou contar para vocês, né, como é que foi a entrega dessa palavra, né, a minha experiência, que eu gosto de contar para que vocês comecem a perceber também como é que Deus tem falado com vocês. Então, você que está chegando agora, boa noite a todo mundo, um beijo enorme. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar, entregar esse momento a Deus, que Deus realmente toque o coração da gente e vá nos moldando dia a dia, né, conforme a sua boa e agradável vontade, o seu propósito na nossa vida. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor meu Deus, nós lhe agradecemos por mais um dia de vida, Pai. Nós lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui diante de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa vir falar conosco nessa noite por meio do Espírito Santo do Senhor, Pai. Abençoe as palavras que saem da minha boca, para que tudo aquilo que saia seja para boa obra do Senhor, Pai. Seja para louvar, para glorificar o Teu nome e para nos edificar na fé, Pai. Em nome do Senhor Jesus, me use como instrumento do Senhor e abençoe e acolha cada uma das pessoas que estão escutando essa live, seja ao vivo, seja em gravação, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor é onipresente, está em todos os lugares, onipotente, tudo pode e onisciente de que tudo sabe, tudo conhece, Pai. Que o Senhor traga à nossa consciência aquilo que precisa ser moldado na nossa vida, na nossa trajetória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu estava falando agora, eu estava numa aula, então eu tô falando tem mais de uma hora, sabe, gente? Então eu precisava beber água porque minha garganta tá seca. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento. A gente vai falar sobre a arte dos relacionamentos, né? Deus, Ele não nos fez para ficar sozinhos. Lá em Gênesis tem uma fala que fala assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Lá em Gênesis 2:18. Foi quando Deus, né, tinha feito o homem e falou, não, mas não é bom que o homem ande só. Vou fazer uma mulher, uma companheira para ele. E aí foi e criou a Eva, né? Então vamos pensar. Se não é bom que o homem ande só, a gente pode entender que nós somos seres feitos para nos relacionar. E aí essa noite, Deus nos deu de presente uma palavra, que é a que a gente vai começar, que tá lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 4, no versículo de 7 a 21. Então, 1 João, capítulo 4, de 7 a 21. Eu vou ler para vocês e aí a gente vai meditar nessas palavras. Fala assim: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso.
Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Aí ele continua falando, e aí no final, lá no versículo, mas eu falo que eu odeio alguém que eu vejo, não é esse tipo de amor que Deus está falando que a gente tem que ter por ele. O mandamento que Cristo nos deu é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Bom, foi essa palavra que Deus me deu de presente. Tem um tempo que eu tenho muito questionado a minha capacidade de amar. Eu não sei se você é igual eu, mas de vez em quando eu fico questionando alguns traços de personalidade meu, alguns comportamentos. Isso é da minha natureza. Acho que eu vou morrer me questionando se tá tudo bem, se estou no caminho certo, não tô. Acho que faz parte do nosso crescimento, né? Quando a gente se questiona, coloca em xeque as nossas certezas, os nossos comportamentos, enfim. Das minhas questões recentemente foi isso. Eu falei, gente, será que minha capacidade de amar, será que eu tô amando conforme Deus deseja? Eu fiquei pensando, e aí há umas 2 semanas eu vi uma pregação de uma pessoa falando sobre a capacidade de amar, sobre o relacionamento das pessoas. E aí essa semana eu abri minha Bíblia, tava lá, o amor, Deus é amor, o amor de Deus. E aí eu falei, bom, resposta de oração temos aqui. Então vamos ver o que Deus está falando para nós. Ele está falando aqui, a gente que fala que ama a Deus, que a gente não vê, mas a gente não consegue amar o nosso irmão, a gente não ama verdadeiramente a Deus. Então é um puxão de orelha para cada um de nós que tem alguma picuinha, alguma coisa, alguma pessoa, alguma pedra no sapato na vida. Deus está falando, peraí, cuida desse relacionamento porque não é isso que eu quero. E aí nesse último versículo, né, 1 João 4:21, fala assim, o mandamento que Cristo nos deu é esse, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Aí a gente vai pegar, lá no texto de Marcos, fala assim, peraí, deixa eu só abrir que tem vários textos hoje aqui. Peraí, aqui, achei, mandamentos, eu fico cheia de post-its, eu me embanando todo. Fala assim, Marcos capítulo 12, versículo 28, fala assim, o mandamento mais importante. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei, Jesus? Jesus respondeu: é este, escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeira coisa. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é esse: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que Deus está nos falando, né? Que a gente tem 3 formas de se relacionar, que são os principais mandamentos do Senhor. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar aos outros. E o terceiro, como a nós mesmos. Então, a gente vai falar essa noite sobre esses 3 relacionamentos. Esse relacionamento com Deus, com os outros e conosco. Porque é impossível me relacionar bem com outra pessoa se eu não for uma pessoa bem resolvida. É impossível eu conseguir cuidar do outro se eu não cuidar de mim. Sabe quando você tá quem já andou de avião, e aí vem aquela pessoa, né, a
aeromoça vira e fala assim, olha, se em caso de acidente, vão cair as máscaras. Primeiro coloque no seu rosto para depois colocar no rosto da outra pessoa. Com a gente é a mesma coisa. Se a gente não cuida da gente, se a gente não tá bem, a gente não dá conta de cuidar da outra pessoa. Numa situação de afogamento, por exemplo, o que acontece quando uma pessoa se afoga? Ela prende na outra e puxa na tentativa de subir. Se a outra pessoa não tá firme ali, o que vai acontecer? As duas vão afogar. Por quê? Porque uma precisa estar bem e sólida para conseguir levantar o outro. Eu não consigo levantar ninguém estando fragilizada. E aí eu escutei uma palavra essa semana muito linda, que é importante que a gente tenha perto de nós pessoas que a gente sabe que são ungidas pelo Espírito Santo. Sabe aquela pessoa que quando você tá mal, você não precisa nem falar com ela, só de você chegar perto, você já fica bem? Sabe aquela pessoa que tem sempre uma postura firme para te corrigir quando precisa e para te levantar quando necessário? Então, a gente precisa estar rodeado dessas pessoas. Essa noite a gente vai falar desses 3 tipos de relacionamento. O relacionamento com Deus, com os outros e conosco mesmo. Então, o primeiro relacionamento é ame a Deus, né, sobre todas as coisas. É sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas. Deus é a coisa mais importante na nossa vida. Né? Deus, ele tá aqui para nos amar, ele deu o único filho dele em nosso bem. E tudo que ele nos pede é uma ação de fé, uma ação de relacionamento. A gente já falou em várias lives sobre isso. A gente já falou sobre como Deus nos quer perto dele, em comunhão, em conexão com ele. Como é que eu faço isso? Estando em oração, colocando nas mãos de Deus os meus planos, né? Consagrando a ele e me colocando nessa posição aí de comunhão com ele, de dependência, reconhecendo ele como salvador da minha vida, pedindo para que ele coloque o Espírito Santo dentro de mim. Nós vimos, né, após da Páscoa, como que a gente pode trabalhar isso dentro de nós, pedindo que o Espírito Santo nos molde o nosso caráter, molde a nossa relação com o Senhor. Colocando louvores, né, na nossa casa, fazendo cultos no nosso lar, quando a gente não pode ir na igreja, consagrando-se na igreja. A gente tendo intimidade com o Senhor. Tem uma música, deixa eu até pegar ela aqui, que eu até imprimi. Só um minutinho. É uma música que eu gosto muito, no Spotify eu coloco a versão com o Padre Fábio de Mello, que eu adoro a voz dele. Fala assim, Deus cuida de mim. Aí eu vou ler porque ninguém vai aguentar eu cantando aqui, tá, gente? Então assim, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. É linda a música, linda, linda, linda. Então, nesse relacionamento com o Senhor, eu preciso abrir espaço para aprender sobre Ele. Se Ele quem cuida de mim, se Ele me ama, apesar dos meus pecados, porque todos nós temos, né? Se Ele me fez da forma como Ele fez, se Ele permitiu que o Espírito Santo soprasse dentro de mim dons únicos que não estão na mesma proporção, do mesmo jeito em outra pessoa, cada um de nós é único. Se eu quero me relacionar com esse Deus, é preciso que eu abra espaço para conhecer a Deus, né? Então, esse relacionamento precisa de conexão, precisa de constância, precisa de alimento diário, né? Eu me relacionar, não assim, uma vez por semana, não me relacionar diariamente, né? Na hora que eu vou comer, consagrando meu alimento, na hora que eu acordo, né, agradecendo por um novo dia, um renovo na minha alma, um descanso do meu corpo, né, um renovo para minha alma, um respiro, né? Então eu preciso me manter em relacionamento com o Senhor, um relacionamento de dependência, que eu reconheça a minha dependência, né, diante do Senhor, que eu peço orientação para Ele. Então é a leitura da palavra, né? Quanto mais eu me relaciono. Então um dos princípios desse relacionamento é conhecimento. Eu só consigo me relacionar bem com quem eu conheço bem. E se eu sei que Deus cuida de mim, depois vocês escutem esse louvor, porque é lindo essa música. Pelo que eu vi, o autor chama Kleber Lucas. Mas é lindo o louvor. Então, assim, Deus cuida de mim na sombra das suas asas. É lindo. Então fala, né? Eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus é quem cuida de mim.
Então, o primeiro relacionamento é esse. Eu preciso colocar o relacionamento com Deus em primeiro plano da minha vida, reconhecendo, né, que Ele é o Senhor da minha existência, reconhecendo que eu sou dependente dEle e que eu deixo as portas abertas para que o Espírito Santo do Senhor me molde. E aí a gente vai para o segundo mandamento, né? Se o primeiro mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo é, amem uns aos outros como a si mesmo. Por que como a si mesmo? Tem uma palavra na Bíblia que fala assim, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se a gente não se conhece, se a gente não cuida da gente, a gente não consegue curar as nossas feridas. E aí o que a gente faz? A gente vomita no outro por meio da nossa fala, do nosso comportamento, as nossas próprias frustrações. Então Deus sabe que é preciso haver um moldar de caráter por meio do Espírito Santo. A gente já viu isso em outras células. É o Espírito Santo que molda o nosso caráter. É Ele que é capaz de mudar efetivamente, né, a nossa forma de agir, de pensar, a nossa mentalidade por meio do Espírito Santo, né? Porque a nossa natureza física, né, a nossa natureza pecaminosa não é propícia a isso. E aí a gente tem que pensar, o amor próprio, ele é fundamental para que a gente possa amar o outro. Eu só consigo oferecer para o outro aquilo que eu tenho. Então, se eu só tenho dentro de mim rancor, angústia, inveja, eu vou conseguir só oferecer para os outros isso que eu tenho. Então, quando Deus coloca ali, amem uns aos outros como a si mesmo, tá falando, peraí, todo mundo tá nessa caminhada de se conhecer. Eu desconheço uma pessoa que tenha mais idade, que vai falar assim, eu me conheço plenamente, tenho total domínio de mim. Não, nós somos suscetíveis a erros, né? As nossas emoções, o nosso coração, ele nos engana, né? Então, assim, dependendo da circunstância, a gente muda o nosso comportamento, né? O que a gente não pode mudar é a circunstância. As circunstâncias podem estar de todos os jeitos, mas o nosso amor por Deus não pode mudar, né? Deus é o mesmo o tempo todo. Tem uma fala que fala assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda as circunstâncias do amor por nós. Então nós não podemos deixar que as circunstâncias mude o nosso amor por Deus. E a gente tem que vigiar para que o nosso auto-amor, nosso amor próprio, ele fique bem, que a gente se sustente nisso também. Aí você vai falar assim, Ana, mas que coisa esquisita, né? Tipo, amar a gente? O que é isso? Vou me amar? Que coisa mais egoísta. Mas olha o que está falando lá nos Salmos. Vamos mudar um pouquinho essa percepção a respeito do que fala na palavra, tá? Lá em Salmo 139, no Antigo Testamento, fala assim, Salmo 139, versículo 13. Tu criastes cada parte do meu corpo. É um salmo de Davi, tá? Tu criaste cada parte do meu corpo e tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido, tudo que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Na minha outra Bíblia tem uma outra versão que fala assim, como sou admirável, você me fez único. Então a gente tem que pegar o quê? Se Deus fez cada um de nós como essa pessoa única, né? Se Deus fez cada um de nós como essa pessoa admirável, desde antes, né, de ser conhecida a sua vida, Deus já sabia que você estava na barriga da sua mãe, então é digno que a gente se agracie, seja grato pela vida que Deus nos deu. E qual que é o nosso papel? Cuidar dessa vida. A gente precisa cuidar de nós com o mesmo amor como Deus nos fez. Então, se Deus nos fez com amor, eu preciso devolver essa bagagem aqui no final da vida. Pode estar toda enrugada, né? Que bom que esteja, né? Com todas as marcas da vida, toda cheia de pintinha, toda marcada pela vida. Mas eu preciso devolver para Deus, pelo menos essa é a minha mentalidade, tá, gente? Eu penso que a gente precisa devolver para Deus esse pacotinho bem cuidado. Então, um ato de amor é a gente honrar a vida que Deus nos deu. É sermos gratos diariamente. E aí, se a gente pegar o exemplo de Jesus, nesse sentido, vamos pensar. Jesus se relacionou o tempo todo com o Pai, com o Senhor. Era o Senhor em primeiro lugar.
E Jesus cuidava de si, ele cuidava dos outros, se relacionava com os outros, né? A vida dele foi para servir os outros, se servir em sacrifício, mas ele se cuidava. Aí você vai falar, mas como é que você sabe que ele se cuidava? Ele saía para descansar, ele se alimentava. Quando ele perdeu um ente querido, né? Ele foi e se ausentou, ele curtiu o luto, curtiu no sentido de se permitir o luto, ele chorou, ele cuidou das suas emoções. Então isso é autocuidado. A gente precisa se amar no sentido do nosso corpo, do nosso espírito e da nossa alma. O nosso corpo, o corpo físico, eu preciso me alimentar bem, né? Isso honra o Senhor, porque Ele fez você. Ele te fez, então ele te fez para você funcionar bem. Ele te fez e fez o mundo com N mil alimentos bons para a gente colocar alimentos bons dentro da gente, né? Para que a gente tenha hábitos saudáveis, como descanso. Quantas pessoas que eu conheço, e eu já fui uma delas, que não se permitia descansar. Hoje eu me permito descansar. Hoje, exatamente hoje, terça-feira, eu trabalhei muito, estava trabalhando até agora. E eu sei que eu vou precisar descansar. Então é um ato de amor que amanhã eu já não tenho atendimento no começo da manhã, porque se eu precisar dormir um pouquinho a mais, eu vou dormir, porque eu preciso descansar. Isso é um ato, né, de amor próprio, né? Então a gente precisa colocar esse amor, esse autocuidado em xeque, em voga. Aí você vai falar assim, Ana, mas você vai ficar muito egoísta desse jeito, né? Um amor que você vai olhar só pra você e tal. Mas olha só o que o texto de Romanos nos fala. E aí que vem a sabedoria e a orientação do Senhor na nossa palavra. Lá em Salmos, ele fala, o Senhor me fez, né, admirável, né, um ser admirável. Então, até a pessoa que a gente não gosta muito nessa vida, a gente tem que pensar, Deus fez ela de um modo admirável. Então, ela tem a porção do Espírito, né, feita a imagem e semelhança de Deus. Então, é impossível que ela tenha só coisas ruins. Ela também tem coisas boas, assim como eu e você temos coisas boas. Então, esse autocuidado, eu preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito, combinado? Então, corpo, alimentação, por exemplo, é isso. Descanso é isso, né? O corpo, a forma como eu me porto, a atividade física, enfim. Cuidados com o corpo, que aí envolve o que for mais adequado para você. Da alma, eu preciso cuidar dos meus sentimentos, das minhas emoções. Preciso aprender a me gerenciar. Às vezes eu vou precisar ir num psicólogo para fazer isso comigo, porque eu não consigo sozinha. Ou às vezes fazer como eu faço com tantas clientes que vêm fazer um desenvolvimento de carreira, um desenvolvimento pessoal. Então eu preciso ir aprendendo a me gerenciar. E preciso cuidar do meu espírito, que é essa conexão com o Senhor que não pode ficar negligenciada, né? O estudo da palavra, essa conexão, essa oração, reflexão, né? Um filtro naquilo que eu escuto, daquilo que eu não escuto, do que eu permito ver, do que eu não permito, né? São esses discernimentos. E quem faz isso é o Espírito Santo do Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a vocês, é Paulo falando, tá, gente? Eu digo a vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como um só corpo temos muitas partes, assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes. Então, o que Paulo está falando aqui pra gente? Está falando que a gente pense em nós com humildade. Então, eu preciso, parece paradoxal, mas não é, acompanha comigo, eu preciso reconhecer que eu sou uma maravilha diante de Deus. Então, se Deus só faz maravilhas, nem eu nem você somos uma exceção, combinado? E justamente por sermos agraciados pela vida, a gente precisa se manter em estado de gratidão e de amor próprio para honrar a criação do Senhor, ok? Então vamos pensar no jardim. O jardim é cheio de flores. Cada flor é diferente com relação a si, mas todas elas continuam sendo flores. Uma tem uma competência, a outra tem outra, a outra tem outra. Cada um tem a sua competência e a sua função, seu tipo de polinização, seu tipo de solo, mas todos são flores. Aqui Paulo fala a mesma coisa. Por quê? Cada um não tenha um senso elevado de si. Não quer dizer que eu me amar me coloca numa posição superior a outra pessoa. Quer dizer que eu honro a criação de Deus, que eu estou honrando o presente da vida que Deus nos deu.
né? O tempo de vida que cada um de nós tem. E aí, aqui em Romanos, Paulo está falando, olha, tem humildade. Por quê? Porque assim como um só corpo, temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes. Então, assim como eu fui criada de maneira única e especial, né, fui sabida, né, a existência antes, né, por Deus, antes da minha mãe saber que estava grávida. A minha mãe também foi criada assim, meu pai também foi criado assim, todos nós fomos criados assim. E todos nós temos uma função dentro de um corpo, que é a igreja, no sentido da comunhão, no sentido dessa união entre as pessoas. Então, quando o segundo mandamento do Senhor fala, amem uns aos outros como a si mesmo, eu preciso entender que assim como Deus nos amou, mesmo com os nossos pecados, nós devemos amar as outras pessoas apesar dos pecados delas. Porque mesmo aquela pessoa que cometeu erros profundos, ela não é os erros só. Ela tem uma porção espiritual linda. A luz que tem dentro de todo mundo é a luz de Deus. A parte boa dentro de todos nós é o que Deus plantou. É a maravilha do Senhor dentro de nós. Então eu preciso entender que eu me amar me coloca numa posição em que eu consigo oferecer para o outro ainda mais amor. Se eu desenvolvo um olhar de empatia por mim mesma, de compaixão por mim mesma, né? Eu consigo olhar de uma forma com mais compaixão, com mais empatia para o outro. Se eu reconheço as minhas dificuldades, quando eu fico ansioso, quando eu fico com medo, eu consigo olhar para o outro e falar assim, olha, eu tô entendendo aquilo ali que o outro tá sentindo, porque eu também já senti, é ruim ficar preso na própria angústia. Nossa, como seria bom se alguém desse uma palavra de consolo. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente se conheça, que a gente tenha domínio próprio, para que a gente possa também esticar as nossas mãos e isso não fique preso em nós, mas fique à disposição dos nossos irmãos. E aí eu falo uma coisa, é fácil a gente amar quem está do nosso lado. É fácil a gente amar quem a gente quer amar. O difícil é a gente amar aquelas pessoas que a gente não tem nenhuma relação. Aquelas pessoas que por algum motivo a gente não considera como os nossos pares. Aí que está o nosso desafio. Então, quanto mais controle emocional, quanto mais conhecimento das minhas mazelas, das minhas dificuldades, quanto mais humildade eu tiver, mais eu vou conseguir me colocar a serviço dos outros para amar os outros. E não quer dizer que eu tenho que me relacionar com todo mundo, mas eu tenho que ter um olhar de respeito, um olhar de cooperação, um olhar de comunhão com os outros, de sensibilidade, né? De acreditar que eu possa fazer a diferença, né, na vida do outro, seja com uma palavra, como eu estou trazendo hoje aqui, seja com um gesto, uma atitude, um olá, muito obrigada, ou um simplesmente agora eu não posso. Isso também é um ato de amor, é ser sincero, com verdade, quando você pode ou quando você não pode, até que ponto você dá conta, até que ponto você não dá conta de olhar para o outro. É quando a gente assume as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, que a gente consegue se colocar de forma mais verdadeira diante das outras pessoas, sem máscara. Olha, eu não dou conta, eu tô atarefada, eu não tô dando conta, infelizmente queria te ajudar agora, mas eu não consigo. E Deus reconhece quando a gente assume essa nossa vulnerabilidade. Quando a gente chega para Ele e fala assim, Senhor, me desculpa, mas eu não tô conseguindo fazer pelo outro. É quando a gente consegue colocar, né, os nossos relacionamentos à disposição do Senhor. E aí, o outro texto que eu trago nessa noite, estou com vários textos hoje, né, mas é porque o estudo foi muito lindo, é o texto de Mateus, que é exatamente isso que eu falei. Olha só, sobre amar as pessoas que a gente não tem tanta conexão. Lá em Mateus 5, versículo 43, fala assim, amar os inimigos. Vocês ouviram que foi dito, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Esquisito, né? Aí Mateus vem e desconstrói. Mas Jesus, né? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele fez o que o sol brilhasse sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fizeram bem, como para os que fizeram mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de imposto amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos,
O que é que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Olha só, o primeiro versículo lá, o 44, fala: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Então, o que Deus está nos falando, Ele quer o quê? Amem uns aos outros como a si mesmo. O que você gostaria que fizessem por você? Uma oração ou uma maldição? Se você gostaria de uma oração, é isso que você tem que oferecer para as pessoas que muitas vezes estão propagando maldições para cima de você. Eu não sei se você tem um inimigo de vida, inimigos conhecidos ou desconhecidos, né? Quantas pessoas que estão ao nosso redor que não desejam bem pra gente em todas as situações. O que a gente precisa fazer para esses relacionamentos que são delicados, difíceis, às vezes relacionamentos matrimoniais, às vezes relacionamentos de pai e filho, às vezes relacionamentos, né, entre amigos, entre pares de empresa. Eu não sei quais são os tipos de relacionamento mais delicados para você, mas nessa noite Deus está mandando você orar por eles, por essas pessoas. A gente dá aquilo que a gente tem dentro do nosso coração. Se você tem uma conexão com o Senhor e por isso o relacionamento com Ele é o primordial, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos molda, a gente precisa ajoelhar e pedir pelas pessoas que andam nos incomodando, que estão precisando de um carinho. Se a gente ama e ora por aqueles que a gente gosta, né? Imagina só o poder dessa oração para aqueles que não gostam, porque Deus sabe no nosso coração que isso é um sacrifício, é difícil para nós. Deus está falando no texto aqui. É fácil fazer isso, amar quem a gente ama. O difícil é amar quem a gente não quer amar. Tem hora que você quer esganar alguma pessoa, é fato. Todo mundo na vida tem um caso desse com menor ou maior grau, né? É só pegar uma criança, né, na escola, meu melhor amigo, esse não é meu amigo. Mas na vida acontece isso, né? Os nossos caminhos se cruzam, olhares de maldade, de inveja, enfim, essas coisas existem. O que a gente pode fazer é orar por essas pessoas, pelas quais a gente sabe e até as que a gente não sabe, para que Deus nos revele. E o que Deus nos quer de nós é que a gente se entregue nesses relacionamentos, é que a gente entenda que Ele quer nos edificar por meio dos relacionamentos. Então, se a gente quer, né, ter coisas boas na vida, que a gente seja coisas boas na vida das pessoas também. Que a gente se coloque nessa posição como partes de um corpo, né? E que eu entenda que aquela pessoa que não gosta tanto de mim, ou que não tá me fazendo bem, ou que eu tô tendo um problema muito difícil, como um casamento, por exemplo, tem várias pessoas, né, passando por dificuldades nessa pandemia, convivendo com cônjuges, né, com parceiros aí, parceiras, que o relacionamento não tá bom. O que eu posso fazer por essa pessoa é orar. A oração tem poder. Inclusive tem um filme muito lindo na Netflix, se chama Quarto de Guerra. Se você tiver a oportunidade, assista, que você não vai se arrepender desse filme. Chama Quarto de Guerra e mostra o poder da oração. Quando a gente ora, a oração ela tem poder, ela move montanhas, a gente não vê. Tem um conhecido nosso que fala que é como se tivesse no céu um congestionamento de anjos, mandando as orações cruzadas no céu o tempo todo, né? O tempo todo há cruzamento de orações. E mesmo quando a oração vai para alguém e a pessoa não aceita aquela oração, porque nós temos também esse poder, viu? De aceitar ou rejeitar uma bênção. Quando a pessoa não a aceita, a oração volta para quem enviou. Então, de todas as formas, nós saímos ganhando quando a gente deseja o bem para alguém. Mas a gente precisa ter consciência, principalmente de nós, do nosso autocuidado, para poder, né, das nossas fragilidades, pontos fortes e fracos, para a gente poder se relacionar melhor com as pessoas. E aí, para a gente terminar, né, esse passeio pela Bíblia, que hoje a gente foi para vários cantos da Bíblia, eu tenho um texto de Hebreus que fala assim, tá aqui mais fácil no meu caderno. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então a palavra de hoje é para que a gente tenha consciência dos nossos relacionamentos. Que Deus ele deseja que esse pilar, né, esses 3 pilares aqui dos relacionamentos, eles estejam sólidos, que eles estejam firmes. Como é que a gente vai ter isso? Tendo como principal relacionamento a questão
do amor ao Senhor, do relacionamento com Deus, para que Ele seja o orientador, para que Ele seja o agente de transformação efetiva na nossa vida por meio do sacrifício de Jesus, com a vinda do Espírito Santo que habita agora dentro de nós. Se nós permitirmos, se nós buscarmos de todo o nosso coração, o Espírito Santo do Senhor vai fazer maravilhas. A Karine tá falando aí, amei, vale muito a pena assistir. Esse filme Quarto de Guerra, gente, ele é maravilhoso. Você senta e chora, porque ele é lindo, lindo, lindo. E mostra, assim, o poder da oração, a convicção da fé de uma forma muito maravilhosa. Então, se a gente tem esse relacionamento em que a fé no Senhor, eu peço ao Senhor para alimentar a minha fé, eu, Ana Cláudia, eu peço todos os dias, Senhor, alimenta a minha fé, porque eu sinto minha fé muitas vezes frágil. Quem olha eu aqui assistindo a live fala, nossa, a fé dela é muito forte, inabalável. Não, todos nós temos os nossos momentos que a gente olha e fala assim, eu tenho pouca fé demais. Todos nós temos. Então a gente tem que pedir para Deus, é Ele que edifica a nossa fé. A gente tem que continuar crendo e continuar em relacionamento com esse Deus, para que Ele opere em nós. E aí a gente seguir o segundo mandamento, amem aos outros como a si mesmos. Então, cuidar de si mesmo é um ato de amor e de honra à obra que o Deus fez em você. Se você está aí deixando seus autocuidados para o lado, né, achando que eu não quero ficar isso, não, autocuidado não é sinônimo de orgulho ou de vaidade. Autocuidado, desde que feito, como dizem Romanos, com humildade, coloca a gente centrado na nossa condição humana e nas nossas mazelas e nos faz nos entregarmos aos outros ainda com mais intensidade e verdade, com mais presença e de um jeito que agrade a Deus ainda mais, porque a gente vai buscar oferecer ao outro aquilo que a gente também gostaria que oferecessem para nós. E aí a gente tem que amar aos outros, mesmo aqueles que a gente tem uma intimidade, um relacionamento, como aqueles que a gente não se sente tão à vontade, né? Para a gente não é natural, mas que a gente busque meios de vivermos em paz e ofereça aquelas pessoas que nos oferecem uma pedra, que a gente ofereça de volta, não uma pedra, mas uma preciosa oração, que é isso que Deus deseja para nós. E que em todos os momentos a gente busque viver em paz, em santidade, assim como Jesus viveu. Então vamos pensar, se Jesus é o nosso modelo de vida, Ele que não cometeu, né? Que lindo, segunda vez que acompanho sua live, você é um instrumento nas mãos do Senhor. Que lindo, fique super à vontade para estar aqui toda terça-feira, que é um compromisso. Mas a gente pensar, Jesus foi o maior exemplo que a gente deve seguir. Se você quer ser melhor, espelhe em Jesus, mire em Jesus, vê o que Ele fez e a gente tenta seguir um pouquinho, né? Uma migalha daquilo que Jesus fez. Jesus amou o Senhor com todas as forças, né? Jesus se ofereceu em sacrifício vivo para os outros, né? Em humildade, e fez valer depois a justiça de Deus, né? Ele não ficou pensando assim, eu não vou fazer isso porque não é justo. Não, ele deixou valer a justiça de Deus. A gente tem que entregar essa justiça nas mãos de Deus. Porque às vezes a gente quer tanto controle que a gente fica agarrado nisso e esquece, né? Então vamos pensar, Jesus amou o Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas. Jesus, ele amou os outros, se ofereceu em serviço, né? Até na hora ali de morrer, ele virou e falou assim, Senhor, perdoa essas pessoas porque eles não sabem o que fazem. Isso é um ato de amor. Ele pediu perdão por aquelas pessoas que estavam ali apedrejando ele, que estavam ali caçoando, que iam matá-lo. Ele pediu perdão por eles, né? Então, ao invés de devolver com injúrias, né? Aquelas injúrias que estavam sendo feitas ali, Jesus virou e falou assim, perdoe, Senhor. Só que Jesus só conseguiu fazer isso porque ele tinha um coração moldado pelo Senhor. Ele tinha um caráter moldado pelo Senhor. Ele era a própria santidade viva. E nós podemos ter um pouco disso se o Espírito Santo puder habitar em nós pela nossa permissão. Se o Espírito Santo de Deus tiver essa permissão e a gente for possibilitando por meio da oração e do relacionamento e conhecimento de Deus e da palavra, que a gente vá moldando o nosso caráter para que a gente siga e se torne, né, cada vez mais exemplo disso. E Jesus, ele descansou, ele se cuidou, ele se alimentou. E eu tenho certeza que ele não comia bobagem como nós comemos.
né? Eu tenho certeza que ele honrava a vida e cuidava de si mesmo como um templo de santidade. E nós aprendemos aqui nas outras semanas que depois da morte de Jesus e por meio da ressurreição, nós agora somos templos vivos do Senhor. Então é mais um motivo para que você cuide desse templo, né? Que templo que você quer ser para que o Espírito Santo habite em você? Para isso a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, né? Um cuidado diário que vai nos edificar e vai nos ajudar a amar e a nos relacionar melhor com as outras pessoas. Quando a gente se molda, o mundo se molda ao nosso redor. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, porque essa foi a mensagem de hoje. Eu não sei o que faz sentido para você de tudo isso que eu falei, mas de algum motivo o Senhor tinha para que você escutasse essas palavras hoje. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, meu Deus, nós lhe agradecemos, Pai, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre os relacionamentos que agradam o Senhor, Pai. Nós desejamos nos relacionar com o Senhor diariamente, Pai. Nós desejamos ser moradas do Espírito Santo, Pai. Que o Senhor nos faça templo do Senhor. Que o Senhor molde o nosso caráter por meio da ação do Espírito Santo, Pai. Que o Senhor nos coloque cada vez mais em contato e com o exemplo de Jesus, do que Jesus fez na vida aqui na Terra, para que nós façamos parecido com Ele na nossa própria vida, nos nossos relacionamentos, Pai. Nos ensina a nos relacionar com aquelas pessoas, Pai, que a gente não consegue ter uma comunhão. O Senhor sabe, não é segredo para Ti, Pai. O Senhor sabe do nosso coração, o Senhor sabe das nossas dores. Eu não sei o que cada uma dessas pessoas está passando, Pai, mas uma coisa é certa, não importa as circunstâncias, o Senhor nos ama a todo momento. Não importa as circunstâncias, o Senhor continua único, o Senhor continua igual, o Senhor continua em santidade, verdade, amor e bondade, Pai, para conosco. E assim nós queremos nos moldar, Pai, de uma forma que agrade o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aumente a nossa fé, Pai, para que a cada novo dia a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo sejam renovados, na esperança em Ti, nas Suas promessas, Pai, na esperança da promessa da Sua salvação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe todos os nossos relacionamentos, aqueles que estão curados e aqueles não curados, Pai. Os curados que o Senhor possa edificar, que o Senhor possa fortalecer a cada novo dia. Obrigada pelos nossos parceiros de vida, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos familiares, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa curar e vir nos fortalecer, para que a gente saiba lidar melhor com aqueles relacionamentos que não estão bons, Pai. O Senhor conhece todos eles, o Senhor sabe quais são as feridas dos nossos pés, os nossos calos, as dores que guardamos no nosso coração, Pai. Mas entra por meio do Espírito Santo, Pai, no nosso coração e nos molda. Cura as nossas feridas, Pai. Nós sabemos que você cuida de nós, nós sabemos que o Senhor cuida de nós. E nós sabemos também que nós podemos descansar em Ti, Pai. Porque há um Deus maravilhoso cuidando de nós todos os dias, um Deus cuidando de nós agora, Pai. Sinta cada um de nós agora a força do Espírito Santo, a mão do Senhor sobre a nossa cabeça, Pai. Obrigada por esse cuidado maravilhoso. Obrigada, Pai, por vir ao encontro de todas as nossas mazelas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós nos consagramos a Ti, Pai. Consagramos a nossa casa, consagramos a nossa família, o nosso trabalho, tudo nas Suas mãos. Nós consagramos até os inimigos que têm despejado olhares negativos em cima de nós, Pai. Que a justiça do Senhor seja feita, que a bondade do Senhor prevaleça, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ensine a amar, nos ensine a curar as nossas dores, as nossas feridas. Limpa todo o nosso ser, Pai, para que nós possamos ser templos do Senhor, para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, elas possam valorizar a Sua imagem, Pai, possam glorificar a Ti, em nome do Senhor Jesus. É o que nós lhe pedimos hoje, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de nós aqui, que o Senhor possa edificar os nossos lares, a nossa vida, os nossos laços, os nossos relacionamentos. Entregue ao Senhor todos aqueles relacionamentos que não são bons, relacionamentos dentro da empresa, relacionamentos em casa, enfim, eu não sei quais são os relacionamentos que precisam de cuidado, mas a fé move montanhas e Jesus está no controle de tudo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima terça-feira. E olha, gente, me ajuda a divulgar, a compartilhar. A gente tá tendo muitas visualizações nas lives gravadas, mas eu quero mais gente ao vivo aqui enchendo essa live ainda mais, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem.